Bom, Quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala
queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Divino Senhor Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê bom ânimo para seguirmos adiante, embora tudo o que vem acontecendo, nós possamos ter forças de vencer e agir. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 106, que se chama Dar. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. São palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleia dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixasse na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Com esta página, nós vamos nos reunir, unindo os nossos sentimentos, os nossos corações, a nossa mente, em torno dos amigos espirituais que nos assistem, trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer, trabalhadores de Jesus, pedindo que o Divino Senhor e Mestre nos abençoe o momento de aprendizado, de estudo e de entendimento. Pedimos que o Divino Mestre nos conceda a presença dos amigos espirituais que nos assistem, que nos orientam, fortalecendo-nos, intuindo-nos, auxiliando-nos na compreensão dos textos oferecidos nesta noite pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Mormente nesse período ao qual passamos, precisando ficarmos em nossas casas, mas unidos de coração, elevando a Ti os nossos melhores sentimentos, em primeiro lugar, agradecendo, Senhor, as bênçãos derramadas, agradecendo a providência que Tens conosco, nos oferecendo a vida, nos oferecendo este planeta bendito para a nossa moradia. Pedimos que seus mensageiros de luz possam espargir sobre todos aqueles que sofrem, que têm necessidades sobre toda a terra,
as tuas bênçãos de luz e de amor. Nas reflexões que faremos hoje, pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso entendimento e que nos dê a coragem de albergar em nossos corações as lições oferecidas e a coragem para podermos sair de nós mesmos e trabalhar na tua seara em prol de um mundo melhor. Que a tua paz envolva-nos a todos aqui reunidos e em cada lar possa a tua paz divina estar presente. Obrigado, Jesus, que possamos iniciar em teu nome, em nome dos amigos espirituais, em nome de Deus, nosso Pai, o nosso estudo da noite de corações agradecidos. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Graças a Deus. De acordo com o texto que nós vamos estudar hoje, os infortúnios ocultos, a gente viu essa página em qual Emmanuel, buscando os exemplos de Jesus, como não podia deixar de ser, para nos orientar nesse trabalho de doar benefício àqueles que necessitam mais do que nós. Porque todos nós somos beneficiários, somos necessitados de alguma coisa. Se não somos hoje necessitados de algo material, nós somos necessitados de compreensão, de afeto, carinho. Então, todos nós que ainda vivemos nesse planeta, necessitamos de compreensão, principalmente por parte daqueles que nos rodeiam, tanto quanto precisamos compreender aqueles que também nos rodeiam. Então, Emmanuel nos esclarece a condição de fazer essa doação. Frases importantes que ele fala, como, por exemplo, não dar a esmo, né? não saber o que está fazendo, né? Dar de acordo com a necessidade e não com o capricho de cada um. Como ele lembra bem na página, os vendilhões do templo gostariam que Jesus os deixasse permanecer no estado em que eles se encontravam, usando o templo para ganharem o dinheiro que eles queriam. E Emmanuel então usa esses exemplos para nos mostrar que nós precisamos ter o cuidado com essa doação, porque tudo são dádivas de Deus, tudo são recursos, e ele nos diz que a gente não pode entregar esse trabalho nas mãos de malfeitores, de espoliadores, de aproveitadores. Então nós precisamos realmente saber como dar. E nós vamos ver no nosso estudo de hoje que Kardec, quando fala do tema os infortúnios ocultos, vai nos dizer, contando-nos uma história, da mesma maneira. E aí, Emmanuel então termina a página nos dizendo que Jesus deu tudo o que se coadunava com o bem. Então isso nos parece assim que precisamos meditar o que seria o bem, né? Não é o bom, mas o bem. O que nós estamos fazendo se vai resultar em bem para aquele outro. E deu ainda isso com abundância e conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamar sem reclamação de qualquer natureza. Então, Emmanuel nos lembra que nós precisamos não ficar reclamando, julgando, quando a gente vai fazer um trabalho desse de auxiliar alguém que a gente
descobre que está necessitando de algo material ou de algo espiritual, de algo emocional, a gente realmente doar, mas precavendo-se para que não seja usado isso de maneira incorreta, né? E não reclamar quando a insistência da necessidade nos procure, porque muitas das vezes a gente acaba reclamando quando algo começa a acontecer mais constantemente. A gente atender uma, duas vezes alguém, a gente vai de bom grado. Mas quando aquilo começa a ser repetitivo pela necessidade real do outro, nós acabamos por nos aborrecer. Então precisamos nos preparar para esse fato, né? Porque, e Emmanuel conclui, porque Jesus sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Então, é uma colaboração que a gente está fazendo em nome de Deus para a humanidade, para as pessoas que necessitam, que são realmente todos nós filhos de Deus, né? Mas com essa condição, saber o que é melhor para aquela criatura que está naquele momento se colocando em necessidade à nossa frente, identificar realmente a real necessidade dessa criatura, né? Isso muitas das vezes não é fácil a gente saber identificar. Não é muito simples a gente saber identificar o que o outro que nos procura está realmente necessitando. Se ele está necessitando realmente daquilo que ele fala, né? Então, a gente precisa da intuição divina, do auxílio da espiritualidade para nos auxiliar à compreensão dessa questão, né? Então é isso que Emmanuel traz para nós, para que nós possamos refletir, né? Para não atrapalharmos a obra de Deus, porque muitas das vezes a gente pode atrapalhar a obra de Deus agindo de forma incorreta. Então a gente vai aprendendo, a gente vai se educando, a gente vai entendendo o que é a espiritualidade maior e o que Jesus nos coloca às mãos, para que a gente possa realmente agir com proveito, servir com proveito. Essa é a questão. E a gente vai analisando aí a vida de Jesus, e a gente vê que Jesus distribuiu com abundância os bens reais para aqueles que necessitavam, né? Então, como Emmanuel disse, ele deu, né, para uns, nas bodas de Caná, ele ofereceu aquilo que ele podia dar naquele momento, porque era algo muito grave naquela época, alguém ficar sem o vinho de uma boda. Então Jesus realiza a transformação da água para não constranger uma família amiga da sua, né? Mas nos vendilhões do templo ou nas reuniões com os discípulos, ele distribuiu orientações. E muitas das vezes orientações duras, firmes, né? Então a gente vê que Jesus nos ensina a comportar diante das questões do nosso mundo, tá bom? A gente vai passar então para o nosso estudo infortúnios ocultos. Todos nós, se nós formos analisar em todos os aspectos, todos nós que habitamos um planeta ainda de prova e expiação, em transição para um mundo mais regenerado, um mundo melhor, somos infortunados, ou seja, como eu disse no começo, necessitados. Somos infortunados de alguma forma, né? Se nós não alcançamos, às vezes, algum desejo que temos com bastante força,
nós nos achamos infortunados, nós nos achamos desvalidos, porque não alcançamos alguma coisa que desejamos. Então, todos nós vamos ter alguma coisa para nos sentirmos infortunados. O orgulhoso, se não tiver seus caprichos ou seu poder sobre as pessoas realizado, vai ser uma pessoa infortunada, insatisfeita, porque não alcançou o seu objetivo. O invejoso, se ele não conseguir alcançar aquilo que ele deseja, aquilo que ele tem a inveja, ele se sentirá infortunado. Então, o infortúnio não é só as questões materiais. O infortúnio engloba a nossa vida material, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Se nós temos apreço, carinho por alguém, por um amigo, e que muitas das vezes a gente acha que aquela pessoa não correspondeu à nossa amizade, né? Nos sentiremos infortunados. Se nos falta o necessário para a nossa sobrevivência física, para a gente manter o nosso corpo com saúde, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo aqui para a evolução, nos sentiremos infortunados. Então, o infortúnio está nos envolvendo a todos nesse planeta, né? Aos bastados, aos que têm falta de tudo, aos que têm mais ou menos, aos que têm o necessário. Todos nós passamos algum momento por algum infortúnio. E principalmente se nós não tivermos a compreensão de um espírito mais amadurecido, se não tivermos fé, uma fé embasada na razão, na lógica, no conhecimento, uma fé firme, toda vez que nós nos sentirmos infortunados, nós vamos cair. Podemos cair em tristeza, podemos cair em depressão, podemos cair em desgraça, podemos cair em vícios, em uma série de situações humanas que nós poderemos cair. Então, é preciso que a gente amadureça espiritualmente para que a gente tenha a força de vencer os infortúnios que, hora ou outra, vêm bater em nossa porta, né? Mas Kardec nos fala de um infortúnio, né, oculto. É aquela tristeza, aquela necessidade que está escondida, que a gente muitas das vezes não vê. E ele conta no item 4 do capítulo 13, que é o capítulo Não deixe a sua mão esquerda, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, falando sobre a beneficência, a caridade, que é que a gente vai falar na realidade, né? Deixar que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Ou seja, não fazermos aquilo por qualquer motivos íntimos que não seja pelo amor, que não seja pelo interesse de ver o outro bem. Até o interesse de nos termos algo de melhor para nós é algo que a gente precisa raciocinar, né, se devemos albergar isso dentro de nós. Lógico que é bem claro que vai nos trazer muita satisfação, porque fazer o bem é muito bom. Fazer o bem nos traz uma alegria íntima, nos traz satisfação, nos traz bem-estar, né? Mas é preciso que a gente tenha discernimento suficiente e conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento, para saber o que está nos motivando a fazer a caridade, a fazer o bem. E Kardec coloca
fazer o bem àquele que tem um infortúnio ao qual ele não espalha para todos. Ele sofre quieto, ele não se expõe. Quantos casos a gente vê desses que às vezes chegam até nós por outros. Então, Kardec coloca esse da gente procurar esse infortúnio, da gente ir atrás, não esperar que aquele que é infortunado venha buscar o socorro. Então, o que é que Kardec coloca nessa história? Então, vamos à história. Ele conta que uma certa mulher, nobre de sua época, com uma filha, chega a um local que ele coloca como mansarda, um local muito pobre, em que ela socorre uma família. Era uma família de marido, esposa, filhos, e uma família que trabalhava, uma família que cumpria os deveres para com a sua condição familiar, para a necessidade das famílias. Porém, o esposo, hospitalizado, começou a haver grande necessidade à sua família. E ela, sabendo disso, foi ao socorro dessa família. Ninguém sabia quem ela era uma pessoa da nobreza, mas no momento em que ela ia fazer esse trabalho, ela se vestia comumente, como todas as pessoas da época, a filha também, muito singelamente, embora muito bem cuidada. Para quê? Para não humilhar, para não expor a condição dela de afortunada no campo material, humilhar aqueles que estavam se servindo da sua condição, né, afortunada materialmente, ao trazer humilhação àqueles que estavam necessitados. Então, Kardec nos diz que ela leva todas as coisas de necessidade para aquela família. Vai ao hospital e conversa com o marido, tranquiliza-o, leva daquilo que ele tem necessidade também e tranquiliza o seu coração, informando que a família está sendo cuidada, que ele se recuperasse, que ele se tratasse, que eles não estariam passando nenhum tipo de privação. E ela vai embora, né? A filha quer também doar, ela dá um outro ensinamento em que a filha, que não tem meios de dar nada material, e ela pede à mãe para que desse alguma coisa, para que ela doasse, e a mãe explica, não seria justo, porque no final das contas, seria eu que estaria te dando o recurso que você ainda não tem para doar. Você tem que doar de si, dar algo de você. Então, isso é muito importante nessa história que Kardec coloca no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, em que é mais importante a gente doar de si do que simplesmente dar as coisas para as pessoas. Ou seja, qual é a forma da gente doar algo material? Doando-se. Então, ela orienta a filha, tece algumas roupinhas para o recém-nascido que tinha na casa, crianças maiores, e tinha criança muito pequena que era amamentada ainda. Tece com as suas mãos roupinhas para ajudar a cuidar. Dá de si. A partir do momento que você já me ajuda a cuidar daqueles doentes daquela casa, me ajuda a fazer esse trabalho, você já está doando de si. E isso é muito mais relevante. E um dia, uma das crianças dessa família, vendendo alguns objetos
confeccionados pela sua mãe, passa na rua dela vendendo e ela vai comprar e a criança a reconhece. E Kardec termina a história dizendo que a senhora disse para a criança: não fale a ninguém quem sou eu, porque Jesus assim ensinava. Ele termina a história. Então a gente vê que Kardec nos colocando formas, nos orientando de que maneira nós deveríamos ou deveremos realizar esse trabalho que todos nós podemos, independente de estarmos vinculados a qualquer grupo, seja religioso, seja ONG, seja o que for. Porque a gente precisa estar disposto a, em qualquer momento, doar aquilo que temos. E nós, muitas vezes em grupo, que é válido, nós doamos algo que a gente tem material, mas muitas das vezes nós não nos doamos. Nós doamos à mão de alguém que está se doando. E aí, essa item 4, a colocação de Allan Kardec, nos chama a atenção para a importância da nossa participação, nós, como pessoa, do envolvimento com essa tarefa. E não quer dizer que a gente tenha que ajudar dezenas, centenas de pessoas. Se nós conseguirmos auxiliar um bem dessa maneira, doando-se, ao invés de apenas dar, é dar doando-se, aí sim nós estaremos alcançando essa caridade que Jesus fazia. E Allan Kardec, ele era muito preocupado com essa questão, e ele insere na questão 886, me parece que é 886, do Livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos como que Jesus entendia a caridade. Então, como que Jesus pensava que era a caridade? O que era, a caridade para Jesus? E os espíritos respondem, nós já sabemos, muitos espíritas estudiosos sabem da resposta. 3 palavras, que é o chamado BIP, que até o Manuel Coelho que nos fala nesse BIP lá no centro, há muitos anos atrás, e muito mais fácil da gente decorar as palavras, E está lá a resposta no Livro dos Espíritos. Benevolência, em primeiro lugar. Benevolência, ser bons com as pessoas. Indulgência com as faltas alheias. Indulgente, compreensivo, entender. Isso é doar de si. E a terceira palavra, o perdão. O perdão das ofensas. E a gente lembra, uma coisa leva a outra, da colocação de Pedro para Jesus: Senhor, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus informa: em verdade eu te digo, Pedro, que não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E a gente vê então a importância do perdão para que a gente possa entender a importância desse perdão que Jesus tinha. Então essa é a maneira que Jesus entendia o termo caridade. Porque caridade, em realidade, é o amor em ação. Se nós não agimos, se nós simplesmente damos alguma coisa, beneficiará alguém, isso é ótimo e temos que fazer. Mas, se nós nos envolvermos doando algo de nós
não somente do que a natureza nos oferece, o alimento, a roupa, mas doando de nós carinho, afeto, a compreensão, perdoar aqueles que nos ofendem, que muitas das vezes, para muitas pessoas, é um peso muito grande, né? A gente conseguir perdoar. Para muitas pessoas é complexo fazer, né? Fazer esse perdão. Então a pessoa precisa exercitar a luta contra o orgulho. Porque a falta do perdão é diretamente proporcional ao nível de orgulho. E o perdão é inversamente proporcional ao orgulho, que perdoando a gente está se tornando humilde e vencendo o nosso orgulho. E não se assustem, meus irmãos, porque todos nós temos níveis de orgulho, não somos espíritos puros, que já vencemos todas as nossas problemáticas, tudo aquilo que a gente carrega há milhares de anos, nas nossas viagens pelo corpo pregressas, nos mundos do passado que nós vivemos, no mundo que eu quero dizer nas encarnações passadas, nos diversos territórios ou locais de diversas culturas, nós carregamos isso. Então não é algo tão simples a gente estalar os dedos e dizer que venceu o orgulho, que muitas das vezes venceu a vaidade. É uma luta que nós precisamos empreender, né? Então o perdão é algo que nós estaremos dando de nós para o outro. E isso é muito necessário para a nossa felicidade, não a felicidade daquele que a gente diz que está perdoando. Porque às vezes a gente tem esse sentimento de que a gente está fazendo bem para o outro, perdoando. Mas em realidade, nós estamos curando a nós mesmos. E o bem, então, que nós estamos fazendo é para a nossa intimidade, curando as nossas feridas. E nós passamos a sofrer menos. Então, essa é a questão que Kardec nos coloca. Fazer dessa maneira, doando-se, dando de si o melhor que nós temos, né? Vamos doar alimento porque fome é terrível. Então, toda vez que a gente souber de alguém que esteja necessitando, vamos ver o que a gente tem condições de fazer. Alguma coisa a gente vai poder. A gente não pode muito, a gente faz pouco. Mas faça alguma coisa, porque o cerne da caridade, a meu ver, é nós nos preocuparmos com o outro. Sairmos do nosso egoísmo, que é outro fator terrível que a gente tem que lutar contra. Então, a gente se preocupar com o outro, nós estamos nos alimentando. Se eu sei que alguém não está, eu vou lá e faço aquilo que eu posso. Se eu não posso de mim mesmo, eu posso conseguir ao meu redor. Mas fazer, agir. Então esse é o fator da caridade, que é a ação do nosso amor. E aí é que a gente precisa entender que a gente precisa melhorar a nossa condição íntima de amor pelo nosso próximo. E precisar entender que nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Nós somos envolvidos no nosso planeta por um mesmo Senhor, que é Jesus, que representa para nós, no nosso planeta, a voz da divindade. E ele nos orientou isso tudo. De que maneira fazer? Jesus doava-se. Jesus ia ao encontro do infortúnio. A gente vê quantas passagens de Jesus em que as pessoas buscavam e ele ia ao socorro.
mas ia dando o que tinha de melhor, no momento que era para ir, de acordo com a necessidade daquela pessoa, né? A gente lembra de uma passagem que Jesus não saiu correndo para atender um pedido, que é a suposta morte de Lázaro, em que Maria e Marta buscavam Jesus pedindo socorro enquanto ele ainda estava mais ou menos. E Jesus falou que ele iria, sim, no momento. E ele leva 3 dias para ir. O amigo, Lázaro era amigo íntimo de Jesus, e ele leva 3 dias para ir ao encontro de Lázaro para socorrer. Ele chega lá, ele está já sepultado, né? Naquela época, ninguém sabia o que significava a doença da letargia, da catalepsia, que é a morte aparente. Enterraram. E aí Jesus, tranquilamente, lógico que ele sabia que ele tinha a condição de fazer, né? E traz Lázaro novamente à ação do corpo físico, né? Mas ele foi no momento propício. Ele estava resolvendo algo em um lugar e não podia largar e sair correndo. Mas ele sabia o que ele podia fazer. Ele sabia que ele ia conseguir resolver a questão de Lázaro. Mas nos mostrando como é ir. O importante aqui é a gente ver, Jesus ia ao encontro. E muitas das vezes nós preferimos ficar dentro da nossa casa, dentro da casa religiosa, e as pessoas virem a nós, que é mais cômodo. Muito mais cômodo a gente ficar e as pessoas virem, né? Chico tem tantas histórias. Chico trabalhava a semana inteira, né? Trabalhava no serviço, né? Material dele para o seu ganho, e emendava a noite adentro, todo dia, lá no Centro Espírita, né? Em Pedro Leopoldo, em primeiro lugar, no Luiz Gonzaga, e depois na Casa da Prece, em Uberaba. Mas aos domingos, ele saía ao encontro daqueles que necessitavam. Visitava um, visitava outro, socorria outro e fazia o trabalho dele. Ia ao encontro. É isso que ainda às vezes nos falta. Porque chega no domingo, qual de nós aqui, criaturas mortais comuns, quer sair de casa num domingo? Ah, não, trabalhei a semana inteira, no domingo é dia de descansar. Então é algo que a gente precisa amadurecer e trabalhar também, porque vai chegar no mundo espiritual, se a gente, a hora que for socorrido, a hora que a gente for envolvido pela espiritualidade maior, nós vamos ter que trabalhar. Tem que trabalhar. Todos já conhecem, né, que estão aqui, né, devem conhecer a história da Sheila, né, que o Dr. Bezerra de Menezes faz com ela. Lá na Segunda Guerra, ela morre lá com a bomba no campo, em socorro aos mutilados da guerra. E Dr. Bezerra de Menezes chega lá caída no chão, lá, no momento da morte. Vamos, minha filha, vamos trabalhar, não podemos ficar dormindo. E ela levanta, larga o corpo e vai. Lógico que nós não estamos nessa condição, mas é um preparo, precisamos nos preparar, não é? Então Kardec vai nos tecendo todas essas conjunturas, essa condição de como, né? O que é válido realmente para nós, gente, porque tudo é válido para aquele que sofre, não é isso que nós estamos falando. O que é válido para nós, o que é válido para nós, né? No sentido de estarmos em condições boas no mundo espiritual, que é o que nós queremos. Então, é preciso esse nosso preparo, essa nossa mudança paulatina de comportamento dentro dessa caridade, né? E aí, Kardec coloca na abertura do capítulo, abertura não, na abertura do item 4, ele diz assim, eu vou ler só esse pedacinho, que o resto é a história que eu já contei. Ele nos diz assim, ó: nas grandes calamidades,
a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, olha a colocação de Kardec. É Allan Kardec nos falando isso, nos contando essa história, né? A verdadeira generosidade vai buscar aqueles que sofrem, sem que aquele que sofre chegue a você para pedir. Então, a gente saber descobrir isso, para isso nós precisamos estar envolvidos e precisamos estar preocupados com o nosso semelhante. Porque nós não vamos conseguir ajudar todas as pessoas em necessidade, mas todos nós temos alguém que é do nosso conhecimento, que em um momento ou outro está num problema, numa necessidade, e muitas das vezes a gente não se mexe, não se preocupa. Ah, ele está lá, mas está, né? É problema dele. É um problema dele. Porém, a caridade nos diz que se nós podemos participar de uma forma de solução para auxiliar aquela criatura que está em necessidade, nós o devemos fazer. Então, Kardec coloca no mais alto grau esse tipo de envolvimento, esse tipo de ação na caridade, de ação no amor. E aí nós vamos começar a demonstrar que nós estamos aprendendo a amar. Não é amar aquele que está ao nosso lado aqui, o parente, né? O irmão, a esposa, os filhos, só. É o amor mesmo, o amor universal. E aí nós vamos demonstrando que nós estamos começando a amadurecer como espíritos imortais, é que nós somos. Nós, então, precisamos estar nessa luta, com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Né? Então, essa preocupação vai fazer com que nós nos mexamos diante do infortúnio do outro. É que muitas das vezes está sozinho, está oculto, e muita gente não, muitas das vezes até pessoas de perto não fazem. Então, se nós soubermos de alguém que esteja nessa necessidade e sozinho, que nós possamos dar algo das nossas possibilidades, sejam realmente materiais, sejam espirituais, mas dar, né, de forma que a gente não humilhe, que a gente não prejudique, de forma que não deixemos o outro sem graça, né? Procurar uma forma melhor de abordá-lo, de fazer, de estar junto. Porque quando nós estamos juntos, fica mais fácil para o outro que está recebendo o nosso benefício. Agora, quando a gente chega e doa e vira as costas e vai embora, né, essa esmola que Kardec combatia muito, né, essa esmola fria que muitas das vezes nós fazemos. Né? É isso que a gente precisa combater em nós, porque isso, em benefício a nós, não vai trazer grandes resultados, apenas resultados proporcionais a esse tipo de ação. Vai trazer sim, mas a esse tipo de ação. E aos olhos de Jesus e de Deus, esse tipo de ação é muito meritória ou tem um méritozinho mais ou menos? Né? Então, a gente lembra de uma história, senhor de
Aderval, lá na Idade Média, irmão X, acho que é irmão X, é o irmão X, nos fala dele, era um senhor feudal, muito poderoso e muito terrível, muito cruel com os seus vassalos. Mas um dia ele, caminhando a cavalo, ele viu uma criança pedindo, e ele estava comendo um pão, ele para de comer e joga aquele pão para aquela criança. Jogou o pão para aquela criança. E a criança comeu. E ele veio futuramente a desencarnar. E ele se encontra no mundo espiritual envolto em trevas. Envolto em trevas. Um dia, de repente, ele viu uma pequena luz naquela escuridão e segue em direção à luz, natural. Até as borboletas fazem isso, as mariposas. Então, se a gente está na escuridão total, você vê uma luz, você vai para lá. Chegando no local daquela luz, tinha várias lá dentro, algumas velas acesas, e ele viu uma dele, muito pequena. E aí o orientador daquele local disse para ele assim: essa vela é de alguém que você um dia ajudou. Mas de quem? Eu nunca ajudei ninguém. Você se lembra de uma criança que você jogou um pão uma vez? E ele rememorou, buscou na memória e encontrou. Pois é, a prece dessa criança é que está te ajudando agora. E você vai retornar ao mundo físico. E você vai precisar reencarnar e eu vou te levar ao local da casa onde você vai reencarnar. E ele foi com o seu mentor, que estaria ali no lugar de mentor dele, chega na casa de um marceneiro. Ele vê um jovem maduro já, dos seus 30 e poucos anos. E ele não reconhece a quem era e o mentor fala para ele: esse é aquela criança que você ajudou. E ele é que vai ser aquele que vai te dar a nova oportunidade. Então a gente vê que qualquer dádiva que a gente faça não é perdida. Porém, estudando mais, aprofundando mais a questão da história, o que o Espírito está querendo nos mostrar? O que o irmão X está querendo nos mostrar? A forma com que ele fez, ajudou aquela criança, mas aquela criança fez muito mais por ele do que aquele pão que ele deu, através das suas preces constantes. Foi ajuda para ele, sim, mas vejamos o período de sofrimento que ele teve. Por quê? A forma e aquela pouca dádiva que ele fez, não suplantou as diversas obras iníquas, injustas, terríveis que ele tinha feito. Então ele sofreu, mas o benefício foi proporcional à obra. Então nada é perdido. Mas nós, por sabermos disso, nós vamos continuar agindo dessa maneira, insensíveis, fazer as coisas sem amor, sem envolvimento, sem estar olhando para o outro do que ele realmente necessita. Porque a gente olha um necessitado material e só vê aquilo. E muitas das vezes ali está um doente, está um desequilibrado, está um depressivo, um sofredor, que se a gente não se envolver, não se interessar, não se preocupar, nós não vamos descobrir. São infortúnios ocultos que a gente precisa descobrir até naqueles que têm a necessidade material. E às vezes a gente se sente justificado porque doou alguma coisa de alimento, né? Então,
em benefício nosso, meus irmãos, porque a caridade é um bem para nós, como o perdão, como a compreensão, é um bem para nós, né? Então a gente precisa estar avaliando todas essas questões, buscando o nosso autoconhecimento para a gente identificar em nós a nossa postura diante desse fator, diante dessas questões magnas da criatura humana, do nosso mundo ainda de bastante sofrimento, embora em transição agora para um mundo melhor. Mas lá no mundo de transição também vai ter infortúnios ainda. Não vai ser um mundo ditoso, onde nós só teremos felicidade. Não é assim. Será melhor do que esse, de expiações e provas. Mas não será ainda um mundo ditoso. É um mundo de transição. Então nós temos que nos preparar hoje para podermos saber viver nesse mundo, estarmos mais comprometidos com Jesus e com aquilo que a gente pode realizar em nome de Jesus. Então, fica para nós essas reflexões, né, que Emmanuel nos traz através da página e de Kardec, através do item 4 do capítulo 13. Não deixar a sua mão esquerda ver o que sua mão direita faz. Ou seja, saber como fazer, ver no íntimo de cada um o que está nos movendo para realizar um ato de amor através da caridade em benefício dos nossos irmãos. E há um fator muito importante a ser pensado aqui. É mais fácil para nós fazermos essa caridade, esse envolvimento com pessoas que nós às vezes conhecemos, mas que não é do nosso convívio diário, porque são pessoas que muitas das vezes não nos fez nada de ruim, não nos prejudicou de forma alguma, né? E aí a gente sente, a gente vai lá e faz para ele. Agora, e com aqueles que convivem conosco? Que muitas das vezes são rebeldes com a gente, são injustos, são pessoas difíceis. Como a gente acha? Qual é o nosso envolvimento? Qual é a nossa intenção de amor e de caridade com essa pessoa? Fica para a nossa reflexão, nesse momento, nesse nosso estudo, sobre isso. Porque a gente sabe, com a doutrina espírita, que não é à toa que nós nos encontramos lado a lado com alguma pessoa, principalmente difícil. E há uma coisa que a gente pode estar analisando. Às vezes a gente não tem um sentimento ruim pela pessoa, mas a pessoa tem um sentimento ruim por nós. O que significaria isso? É que nós devemos. Porque a pessoa, nós é que magoamos e ela ficou aborrecida. Agora, muitas das vezes, nós temos com a pessoa e a pessoa não tem conosco, foi nós que erramos com a pessoa. Então, são reflexões importantes para no momento em que a gente encontrar uma criatura dessa no nosso caminho, no lar, na parentela, mas também encontraremos esses irmãos no nosso convívio social, no trabalho, na casa religiosa que a gente busca. A gente encontra muito isso, a gente vê pessoas que chegam e que olham para o outro e tem uma aversão, até com a gente mesmo, né? Pessoas chegam com uma certa aversão, e a gente precisa estar atento para que a gente não volte a pecar. Como disse Jesus, para nós encerrarmos a nossa fala de hoje, como disse Jesus, vai e não peque mais. E aí a vida, Jesus, permite nas nossas encarnações que esses irmãos cheguem ao nosso redor,
ao nosso convívio, para que a gente procure não pecar mais. Porque qual é o resultado do erro? Pecado é erro, tá? Estou só usando o linguajar evangélico, do evangelho. O que vai resultar do erro reiterado, reincidente? Mal maior. E o mal maior que Jesus se refere é a morte, não do corpo físico. Porque a gente vai lembrar da mulher adúltera, em que ela ia ser apedrejada até a morte. E Jesus vira para ela: minha filha, vai, não peque mais, para não te acontecer coisa pior. O que seria pior do que a morte, principalmente naquela época que não se compreendia grandes coisas? A morte espiritual. Essa é que nós precisamos ficar alerta, atentos. É a morte espiritual. A morte física, ela faz parte da própria vida. Então, quando nós conseguimos encarar dessa maneira e enxergarmos como funciona para nós a morte espiritual, nós vamos conseguir estar tendo forças para vencer as nossas dificuldades. Porque a gente vai entender que o nosso bem-estar na vida física ou no mundo espiritual vai depender do nosso proceder conosco e com os outros. Porque a gente também não deve fazer o bem somente com o outro, mas fazer o bem conosco mesmo. E às vezes a gente se esquece, né? Acha que está fazendo bem tanto para o outro e faz coisas que está se prejudicando, como, por exemplo, não conseguir perdoar, sentir rancor, sentir uma animosidade por alguém. Então a gente precisa trabalhar isso em nós com o maior afinco possível dentro das nossas forças. E uma dica, meus irmãos: se nós não temos forças por nós mesmos, tenham certeza, isso eu aprendi com o Evangelho. Aquilo que a gente não tem força para fazer, Jesus nos ajuda a fazer. Então fica aqui para a nossa reflexão. Oremos e peçamos a Jesus as forças que nos faltarem para vencer o homem velho e deixar brotar em nós o homem novo que Jesus nos ofertou há 2000 anos. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos fortaleça nessa tarefa íntima, séria, que é a nossa própria evolução, a nossa própria transformação. Porque, em síntese, em resumo, em primeiro lugar, o compromisso é conosco. É conosco. É com a nossa transformação. Aqueles que já se transformaram, como os ícones que a gente cita sempre, eles já se transformaram. Então, eles se doam para o outro com a maior tranquilidade. Nós ainda estamos no caminho da tarefa de transformação íntima. Então, a gente não pode se esquecer disso. Não fazer só o bem para o outro, mas olhar para dentro e fazer o bem para nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Eu convido a todos a se unir conosco, com a espiritualidade, que com certeza está aqui, está aí, na sua casa, para nós emitirmos as melhores vibrações dos nossos sentimentos em prol dos necessitados, em prol dos doentes, em prol dos médicos, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores da segurança, em prol dos trabalhadores do governo, em prol dos trabalhadores religiosos, que muitos estão aí, como nós, na batalha, lutando para realizar, cada um na sua concepção, mas lutando para realizar um mundo melhor. Então que nós oremos e mentalizemos essas criaturas, mentalizemos aqueles nossos entes queridos, aqueles que a gente sabe em necessidade, para que a espiritualidade possa usar-nos e usar as nossas energias em benefício desse planeta tão belo. Divino Mestre, Senhor Jesus, amigo incondicional de toda a humanidade, aqui nos encontramos ajoelhados aos teus pés divinos, como criaturas endividadas que somos, presos ainda
nos emaranhados das nossas encarnações, te rogamos, Mestre, de todo o nosso coração, a sua misericórdia, que o seu olhar magnânimo seja direcionado até nós, a cada um de nós, porque tu disseste nos teus ensinamentos: o pastor conhece suas ovelhas pelo nome. E eu tenho certeza que nos conhece a todos. Por isso te pedimos que nos olhe a cada um, nos dando, Senhor, as forças que nos faltam ainda para vencer esse ou aquele defeito, aquele erro íntimo que muitas das vezes nós não temos coragem de enfrentar, nós não temos forças de vencer. Mas nós já desejamos, Senhor, deixar aquele homem velho para trás e olhar para o nosso futuro como um homem novo, como aquele espírito que será um dia límpido e brilhante como tu. Mas hoje ainda não temos as forças necessárias para isso. Mas confiantes em ti, Senhor, e na certeza do seu amparo, nós sabemos que conquistaremos a nossa vitória espiritual. Derrama, Senhor, sobre todos nós, sobre toda a humanidade, os seus sublimes fluidos de amor e de luz. Que das suas mãos luminosas, Senhor, que curaram a tantos e continuam curando, cure-nos intimamente a cada um de nós. Que nós possamos ter a coragem de sair de nós e não permanecermos na preguiça espiritual, na preguiça mental, na preguiça íntima e de lutar por nós mesmos, pela nossa melhoria. Nós nos entregamos em tuas mãos. Faça-se, Senhor, em nós o teu amor e também um dia a tua vontade. Irmãos, que Jesus fortaleça-nos a todos e nos abençoe. Fiquem em paz, hoje e sempre. Graças a Deus, meus irmãos. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz. Nós nos despedimos agradecendo a paciência e a atenção de todos vocês, mas que Jesus possa realizar em nós aquilo que a gente precisa. Até amanhã, até a próxima.